Olá pessoal, a paz do Senhor, eu sou a Tia Poli do canal da Turma da Tia Poli e hoje nós estamos aqui para a nossa pré-aula da classe dos primários. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Quero dizer que é com uma grande alegria que eu estou aqui para mais um trimestre junto, o nosso terceiro trimestre junto. O Senhor tem nos sustentado, tem nos dado graça e é uma alegria poder compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem me dado para compartilhar com vocês também. Quero convidar vocês a fazer parte do nosso grupo do Telegram. Lá vocês também podem deixar as suas sugestões, pode receber as sugestões das outras professoras. É uma bênção ao nosso canal. Convido você a fazer parte lá também. E é claro que nós temos os nossos comentários aqui que você pode também trazer as suas sugestões. Será muito bem-vindo, certo? E vamos já sem demora para a nossa lição número 1 da classe dos primários, que diz assim: o caçador de cristãos. Nós vamos estar falando sobre Saulo nessa aula. Eu trouxe aqui algumas sugestões de louvores para vocês. E aí nós vamos então estar entrando, né, da sugestão do nosso memorizando. O memorizando ele é curtinho e diz assim: ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. A sugestão que eu trago para vocês é aquelas mini bíblias bem bonitinhas que a gente faz de papel e que você escreve ali o versículo bonitinho e cola. Então, eles vão ler de uma página, vai estar escrito: ele quer que todos sejam salvos. Mas tem mais alguma coisa que ele quer. E venham a conhecer a verdade. Então, a salvação é o primeiro passo. Mas nós também temos que conhecer a verdade, certo? Então, é isso que está escrito ali em 1 Timóteo 2,4. Então, sugiro para vocês essa ideia para eles memorizarem o nosso textuário de hoje. Olha, essa professora trouxe uma forma de contar que eu achei muito bacana, a forma com que ela monta o cenário. Deixei ali as sugestões para vocês darem uma olhada. Se vocês gostarem, compartilhem também e cliquem ali, deixem o like de vocês aí no vídeo da professora para que o canal dela também possa crescer e ela possa ser abençoada, certo? E o que a gente vai ressaltar na história de hoje? Como foi a chamada de Saulo? Vamos falar um pouquinho de Saulo para eles entenderem quem era Saulo, para eles verem o perfil que era Saulo. Saulo, ele era uma pessoa muito conhecida na época. Ele era um fariseu. Ele aprendeu ali sobre as leis de Deus. O fariseu era o grupo religioso assim mais conservador que existia dos judeus. Eles cuidavam assim até demais. O Senhor sempre fala dos fariseus, dos fariseus, dos fariseus. Paulo fazia parte desse grupo. Ele aprendeu nos pés de Gamaliel, ou seja, o mestre dele era um grande mestre. Gamaliel era muito conhecido. Então, ele aprendeu diretamente com o melhor que tinha, digamos assim, na época. Então, ele era muito versado. Paulo entendia muito da lei. Ele também era um soldado romano. Então, veja, tinha esse lado judeu dele muito forte e também tinha esse lado romano dele também muito forte. Ele era uma influência na época ali. E a gente tem ali o exemplo de quando o nosso Marte, né, o Estevão, foi o primeiro ali que morreu apedrejado aos pés, né, ali de Paulo. Eles depositam a capa dele aos pés de Paulo. Então, Paulo participa, Paulo vê isso, né, que ainda era Saulo, depois o Senhor muda, depois do encontro que o Senhor muda o nome dele. Então, era esse homem que o Senhor falou: pois eu tenho um plano para ele. E aí o Senhor chama. Então, quando o Senhor tem um propósito em nossas vidas, o inimigo pode se levantar, pode tentar macular, mas o Senhor vai encontrar. O Senhor vai cumprir. O Senhor vai ter um encontro conosco, sim. Todos nós temos um propósito, cada um de nós nasce com um propósito já na presença de Deus. Perante o Senhor, Jesus já tem uma função para nós, mas muitos passam uma vida sendo enganados pelo inimigo e não deixam o Senhor cumprir a vontade dele na nossa vida. Dão apenas ouvido ao inimigo. Mas Saulo, ele deu ouvido ao Senhor. O Senhor falou, encontrou com ele quando ele estava indo para Damasco. Ele pediu cartas para ir lá perseguir os cristãos. Todo mundo que professava a Deus, ele queria, professava Jesus Cristo como Filho de Deus, ele queria exterminar. E aí, o que acontecia? Ele pediu cartas, ele exterminava onde ele estava, naquela região principal, mas ele queria ir para outras cidades também. E quando ele estava indo para Damasco, o Senhor tem um encontro com ele. Só quero fazer um adendo para vocês, porque
Uma vez eu fui repreendida, né? A gente fez uma live e aí eu falando, né? E ele caiu do seu cavalo. Por quê? Porque é a imagem que a gente tem, inclusive na revista traz essa imagem que ele estava viajando a cavalo. O hino que eu trouxe de sugestão fala bem isso, né? Paulo no seu cavalo, Saulo no seu cavalo. Enfim, a gente tem essa imagem. Só que a Bíblia, ela não fala sobre isso. Não fala que Paulo estava, se você for ler bem contrário, não fala que ele estava a cavalo. Fala que ele estava indo a Damasco. E aí tem outro versículo ali no final, que quando ele fica cego, que aí os seus servos tomam ele pela mão e conduzem ele até a cidade onde ele tinha que entrar, certo? Até onde o Senhor mandou ele ir. Então, né, perante isso, as pessoas acreditam que ele estava andando realmente a pé, certo? Mas, enfim, se estava a pé ou estava a cavalo, não importa, importa que o Senhor teve um encontro com ele. Mas é bom a gente tomar, né, um cuidado, igual eu falei para mim ali, quando eu vi essa repreensão, né, quando eu ouvi, eu falei, eu fui ler novamente, eu falei, meu pai, é verdade, não fala nada de cavalo. E a gente cria, né, por quê? Porque a imagem, vocês vão ver, já é, então, claro que ele podia estar? Podia, porque era a forma que eles se locomoviam mesmo, mas não vamos pôr coisas a mais ali na Bíblia. Então, eu trouxe essa informação para vocês e vejam aí como vocês vão passar, né, essas informações para as crianças de vocês, certo? Continuando lá agora, a gente vai falar sobre, então, o propósito de Deus. Então, ele estava indo lá perseguir, o Senhor encontra com ele no meio desse caminho. Ele não estava nos caminhos do Senhor, mas o Senhor encontrou ele aonde ele estava. Às vezes você fala, aquele homem está no mundo, não tem mais o que faça, aquele amiguinho teu que está no mundo, o teu pai, a tua mãe, né? E você acha que Deus não vai alcançar, mas não desista de orar. A oração pode muito em seus efeitos. Então a gente vai orar crendo, se creres, recebereis. E você não está pedindo algo para você está pedindo algo para o reino de Deus. Então não desista, continue clamando que o Senhor vai alcançar essas pessoas assim para a honra e glória do Senhor. O Senhor alcançou Paulo no caminho que ele estava. E o Senhor deu uma ordem, primeiro se apresentou para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Então o Senhor já chega direto, né? Saulo, Saulo. Eu vou confundindo, mas vocês sabem que nós estamos falando de Saulo, até a conversão dele, até que o Senhor muda o nome dele. Então, Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor já começa ali no pecado dele, já começa ali na afronta que ele estava fazendo, o Senhor já começa tratando ali no mais profundo dele, certo? Por que me persegues? E aí ele fala, mas quem é, Senhor? Ele dá ouvido ao Senhor. E aí o Senhor se apresenta para ele, olha que coisa gloriosa. Só que mesmo assim, o Senhor não obrigou Paulo a fazer nada. Ele teve uma escolha. E ele escolheu ouvir a voz do Senhor. E ele esteve por 3 dias sem comer, sem beber. Ele já começou a consagrar a vida dele, a jejuar a vida dele ali no início. Porque ele estava cego, não estava impossibilitado de comer. A gente tem que entender que ele fez uma escolha. Olha a importância do jejum na vida dele. Aquela realidade que ele estava vivendo tinha que ser mudada. Então, foi aos pés do Senhor. E aí o Senhor levanta quem? Ananias. E Ananias fala, eu? E orar pelo Saulo? Mas ele tem perseguido os cristãos. Então, olha Ananias ali conversando com Deus. Eu acho lindo esses diálogos que a gente encontra na Bíblia, porque demonstra o relacionamento de Deus com o homem. Olha que lindo. Deus falando para Ananias. Ananias fala com o Senhor. Deus fala com Ananias. Olha que coisa linda. Olha que diretamente com Ananias. Então, isso é maravilhoso, é esse nível de relacionamento que nós precisamos ter com Deus e buscar em Deus, conversar com Deus, receber de Deus. Então, Ananias estava ali conversando com o Senhor nesse relacionamento, né? E o Senhor falou o que para ele? Ananias, vai que esse é para mim um vaso escolhido. E tem uma palavra tão linda ali. E aí o Ananias obedeceu. Ananias para dizer, não, Senhor, eu não vou não. Assim, eu não vou. Ele falou, não, tudo bem, não vai, tem outro que vai. Alguém vai estar dizendo, eis-me aqui. Então, Ananias falou, é para então eu vou, Senhor. O Paulo falou, é para ficar, então eu fico, Senhor. Então, sensíveis à voz de Deus, obediência a Deus. E aí, quando Ananias vem,
e ora, e impõe a mão sobre Paulo, que estava ali, que aquela vida se esvaziando dele mesmo, aqueles 3 dias, né? Igual Jesus, quando morreu ali, ficou 3 dias, né? Entre a morte e a ressurreição, igual o Jonas, quando entrou na barriga do peixe, aqueles 3 dias de morte e ressurreição. Então, é isso que marca esses 3 dias. É o dia que o teu eu está morrendo e está ressurgindo um novo. Jesus morreu num corpo, mas né, ressurgiu Cristo Jesus. Ah, Senhor, assim como e ali estava Saulo, aquele perseguidor agora está morrendo e está nascendo então o Paulo, aquele que vai pregar a palavra, aquele que vai sofrer por amor ao evangelho. Ai, irmãos, é uma benção que nós possamos passar por esse processo também de morte e ressurreição em Cristo Jesus, que morra eu e que Cristo vive em mim. Amém? E aí caíram-lhe as escamas dos olhos. Depois que a gente é cheio do Espírito Santo de Deus, quando você passa por todo esse processo de esvaziamento de si mesmo, aí o Senhor vem e enche-nos com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele também, entre tantas outras funções, ele nos convence do pecado. E aí cai a desama, aí você começa a enxergar, meu Pai, quão pequeno, quão pecador, quão pobre eu sou, quanto eu preciso de Ti na minha vida, o quanto eu sou apenas um vaso e eu quero ser esse vaso mesmo, sou um vaso nas tuas mãos para que eu possa ser cheia do teu Espírito Santo no abrir da minha boca, no falar, no orar, no louvar, no ensinar, cheia do Espírito Santo. E aí logo depois, então, olha que lindo, depois do encontro com Cristo, olha a sequência. Depois do encontro com Cristo, há esse arrependimento, essa morte aí de Paulo, que ele fica, né, aqueles 3 dias ali jejuando, orando, se esvaziando mesmo de si mesmo, morrendo mesmo ali para este mundo, e aí vem, né, o Espírito Santo, o Ananias vem, ora para ele, o Espírito Santo vem e enche, agora ele se esvaziou dele mesmo, agora ele está cheio do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou, opa, vamos começar a trabalhar aqui, Paulo. E aí vai tirando as escamas, ele vai vendo quem realmente ele é. E aí, neste momento, quem ele era, quem ele é e quem ainda ele será, porque aí Deus abre a visão dele, tira mesmo. E aí ele começa então a pregar a palavra de Deus. Ai, que glorioso é isso. Que nós possamos estar vivendo esse processo, de estar se enchendo do Espírito Santo e nos esvaziando de nós mesmos. Que o Espírito Santo venha tirar as vendas dos nossos olhos, para que nós possamos pregar e semear a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, não de nós mesmos, mas a verdade dele, a palavra dele, que no abrir da nossa boca seja dado a palavra dele. Amém? Então, olhe, explique isso para as nossas crianças, né? O que é a transformação que Deus fez na vida desse homem, porque de um caçador agora ele vira um defensor, um pregador, alguém que vai sofrer por amor de Cristo. Então, é isso que o Senhor tem para fazer da nossa vida. Às vezes são aquelas pessoas críticas que querem do jeito nosso, como é, se eu não fizer, ninguém faz tão bem quanto eu faço. Então, o Senhor quer mudar isso. Ele quer mudar essa nossa realidade. Ele quer mudar o nosso eu. Só que nós estamos tão ocupados com aquela venda dos nossos olhos, apontando apenas o erro dos outros. É ele que me persegue, porque você não acredita que ele fez para mim, né? E não, não, não. Senhor, tira a venda dos meus olhos. Espírito Santo, me enche e tira mesmo, para que eu possa ver aonde eu estou falhando, que a minha oração seja apenas um concerto comigo mesmo, Pai, para que eu possa começar realmente a pregar a tua palavra cheia do Espírito Santo. Amém? E para finalizar, eu trago a sugestão para vocês de brincar de olhos vendados, né? Como a gente viu ali, né? Paulo, ele estava com os olhos vendados, ele não conseguia ver nada. Por quê? Porque tudo que ele via agora, ele começa a ver com outros olhos. Tudo que ele achava que estava certo, que ele estava fazendo, o Senhor tira aquele, nossa, eu quanto tempo fiz errado e não sabia. Porque na concepção de Paulo, ele estava fazendo certo. Ele estava defendendo a fé dele, mas nessa defesa da fé dele, ele estava errado. E aí o Senhor tira e ele consegue ver.
Então é isso que a gente vai trabalhar, ver claramente, trabalhar com as nossas crianças. Então você vai vendar os olhos deles, vai dar alguns objetos assim que não sejam da realidade deles. Porque, claro, se você der um lápis, ele vai identificar, ele vai dizer, ó, é um lápis. Se for um lápis de cor, você vai dizer, mas que tipo de lápis que é esse? Que cor que é esse lápis? Ele não vai saber especificar. Mas aí, quando você tira a venda, ele vai ver claramente, é um lápis azul, certo? Só que você pode levar objetos bem diferentes também para eles. Por exemplo, algo que não seja da realidade. Eu até trouxe ali, né? Uma espumadeira, um funil, um pano de prato, que ele pode pensar um tecido. Mas ele pode pensar que é uma roupa, que é um, enfim. Para quê? Para que depois que você tire a venda, ele possa ver realmente como aquilo realmente é, com todos os detalhes. A gente, enquanto está usando uma venda, a gente tem uma noção do que é, né? Apenas por usando um sentido, mas quando é tirado a venda, a gente vê com clareza o que realmente é. Amém? São essas sugestões para a minha aula de hoje. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilha. Espero vocês aqui semana que vem. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau!